Bom, boa noite, pessoal. Dando seguimento a esse modelo de exercícios de análise crítica de artigos científicos, né? Vamos para mais um hoje, né? O que nós vamos avaliar hoje? Hoje nós vamos fazer uma avaliação de um ensaio clínico randomizado, aberto, né? Como a gente está preconizando esse treinamento para as residentes de diversas especialidades. Então, mais uma vez, eu estou escolhendo o tema do Covid, né? Lembrando que eu não sou especialista no assunto, né? Nós vamos fazer apenas uma avaliação crítica, né, desse estudo, e vai ser focado realmente no modelo de estudo, certo? Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao assunto. E o trabalho que eu escolhi foi esse trabalho feito por pesquisadores brasileiros, né? Que foi uma avaliação do uso da hidroxicloroquina com ou sem azitromicina em pacientes com COVID classificados de leve a moderado, certo? Na verdade, aqui no título eles não especificam exatamente qual que é a pergunta né? Então, eles colocam qualquer intervenção e qual que foi a população em que eles utilizaram essa intervenção. Então, a pergunta do estudo não fica clara exatamente no título, mas a gente analisando o artigo, analisando até mesmo através do resumo do artigo, a gente consegue identificar, né? Então, aqui nós vamos fazer aquela abordagem através do método que se chama método PICO, né? Na verdade, participantes, intervenção, controle, o desfecho, né? Então a gente vai começar primeiro aqui avaliando o modelo do estudo, né? Qual é o tipo de estudo que a gente vai analisar, que é um ensaio clínico randomizado aberto, ou seja, ele não foi encoberto, avaliou 3 grupos e foi um estudo multicêntrico, né? Vários hospitais, envolveu vários hospitais. O objetivo do estudo foi avaliar a efetividade de hidroxicloroquina no tratamento COVID. Efetividade, né? Envolve a avaliação da eficácia, né? da medicação, juntamente com a segurança, né? Então, eficácia, ou seja, a medicação funciona ou não funciona, né? Para o que está sendo estudado. E a segurança é se ela causa algum dano ou não. Então, sempre que houver essa palavra efetividade, ela tem que avaliar o risco, né? O risco de causar algum dano, né? Se fosse a denominação eficiência, a gente teria que envolver uma pesquisa envolvendo custo, né? Entra aí, no caso, farmacoeconomia, né? Ou o próprio custo como paciente, nesse sentido, se a intervenção reduz custo, certo? Aqui a população, né, os participantes, então nós temos pacientes com 18 anos, né, hospitalizados e que como eles vão ser tratados, né, dentro dos 14 dias do início dos sintomas. Aqui é um aspecto importante, né, esse é o objetivo do trabalho, né, eu já vi algumas críticas dizendo, quem defende, né, por exemplo, tratamento precoce, que não é o nosso caso aqui, nós estamos analisando um estudo, né, esse estudo. Então, essa é a proposição do estudo, certo? Não quer dizer que deveria ter começado já no início dos sintomas, não. O que o estudo se propõe foi esse tipo de população de pacientes, certo? Muito importante analisarmos, então, com os participantes e os critérios de exclusão. Por quê? Porque se você for vir fazer uma avaliação para ver se eu consigo aplicar isso, né? Para ver se tem uma validade externa dentro da população com a qual eu trabalho, eu tenho que ver quais são os critérios de inclusão e quais são principalmente os critérios de exclusão para não utilizar essa medicação em algum grupo de pacientes, certo? Então, os critérios de inclusão: O2 suplementar a 4 litros, uma máscara de Venturi a 40%, os pacientes que estavam em ventilação mecânica ou ventilação não invasiva, pacientes que já apresentavam um aumento no intervalo QT e os pacientes em uso da medicação em estudo por mais de 24 horas, certo? Aqueles pacientes que usaram uma vez, né, até 24 horas, né, o
ou não mais do que 24 horas de utilização da medicação antes da randomização, eles eram incluídos no estudo, certo? Qual foi a intervenção? Foi o uso da hidroxicloroquina ou azitromicina nas doses preconizadas por eles de 400 mg 2 vezes ao dia por 7 dias e a azitromicina 500 mg uma vez ao dia por 5 dias. Qual que foi o grupo controle? O grupo controle eram os pacientes que tinham cuidados basais e que não utilizaram nenhuma das medicações em estudo, certo? No caso aqui, o cuidado variou, né, pelos protocolos dos diferentes hospitais, que é uma coisa que a gente tem que ver depois futuramente se isso aí foi controlado, certo? O desfecho foi o estado clínico, classificado numa escala ordinal de 1 a 7, né? Dependendo se o paciente estava internado ou não, se estava em casa com limitação funcional ou não, né? E o 7 o paciente foi para o respirador, e o 7 é mortalidade, houve o evento morte, certo? O segmento foi por 15 dias, né, desses pacientes. Em relação ao tratamento estatísticos, eles fizeram uma regressão linear para as variáveis contínuas e uma regressão múltipla de Cox, ou modelo de risco proporcionais, para as variáveis nominais ou binárias, né? Onde aí eles vão expressar os resultados através de uma razão de risco, o hazard ratio, certo? Eles também fizeram uma interim-análise, né, em 125, eles planejaram fazer uma interim-análise com 120, 315 e 504 casos. Eles descrevem que fizeram a primeira interim-análise e a segunda não foi feita porque rapidamente eles atingiram o número de pacientes que precisavam para concluir o estudo, segundo o cálculo que eles fizeram do tamanho amostral. O que é uma interim-análise? Só lembrando que é uma análise que é feita como eles fizeram aqui, em determinado período, né, já especificado previamente, para ver se já existe algum efeito ou algum dano que justifique interromper o estudo já naquele momento, certo? Isso é um dado, uma técnica importante, principalmente nesses casos de tratamentos com drogas que possam causar dano e também, ou que possam causar um resultado tão redutor, assim, por exemplo, reduzir a mortalidade de forma importante, então pode ter interrompido e passar já a tratar esse medicamento, certo? Eles usaram também o que se chama de intenção de tratar. A intenção de tratar, lembrando que é quando você faz a escolha do paciente através do método de randomização, como foi feito, e aquele paciente fica naquele grupo randomizado até o fim, independente de receber o tratamento ou não. Qual que é o problema disso aqui? Por exemplo, se eu pegar um paciente, né, que foi randomizado para o grupo a hidroxicloroquina e ele tomou a medicação, sei lá, 1, 2, 3 dias e por algum motivo ele não vai mais poder tomar a medicação, ele vai ficar até o final dos 15 dias e será estudado como do grupo da hidroxicloroquina. Isso, na verdade, reflete o quê? Reflete a realidade, né? A realidade do tratamento, que nem sempre existe uma aderência, nem sempre existe possibilidade de você terminar o tratamento, certo? Mas, por outro lado, para avaliar a eficácia de uma medicação, ou se ela funciona ou não funciona, não é um bom método. Por quê? Porque muitos dos pacientes pode ser que não tenham feito o tratamento completo. Mas aqui eles fizeram o que se chama de intenção de tratar modificada. Essa intenção de tratar modificada exige que, pelo menos, o que é descrito, eu não vi se foi descrito isso no artigo, não estou lembrado, mas que tem que usar pelo menos por 6 dias, ou existe um período estipulado mínimo que o paciente deve ser tratado para que ele possa participar daquele grupo para o qual ele foi escolhido, certo? Para o qual foi randomizado. Aqui nós vemos uma tabela em que ocorre o pareamento dos pacientes, não houve diferença estatística entre os grupos, certo? Aqui os pacientes que utilizaram medicação, que é um cuidado que tem que ter, por quê? Porque pode ser um fator de confusão, ou seja, isso aqui são aqueles pacientes que usaram, né, as medicações em estudo antes
de serem randomizados. Mas o que eles controlaram? Que o paciente que usou mais do que 24 horas antes da randomização, eles tiraram do estudo, era fator de exclusão. Os pacientes que usaram por 24 horas antes da randomização, esses pacientes também entraram no estudo. Houve 8,4% dos pacientes do grupo controle e 39% que usaram hidroxicloroquina e 39,8% dos que usaram azitromicina. Eu acredito que aqui não houve diferença, então, dentro dos que usaram ou não usaram, mas isso aqui tem que ser visto, né, que pode ser um fator de confusão. Eu acredito que não, pelo tempo, né, que foi utilizado, eles devem ter tomado 1, 2 doses no máximo, antes de entrar nesse grupo, certo? E aqui, o tempo médio em que eles usam, na verdade, é a mediana e o intervalo interquartil, certo? Então, a mediana foi de 7 dias. Então, o que significa isso aqui? O tratamento começou, os pacientes já tinham 7 dias de sintomas. E variou, né, entre 5 e 9 dias o intervalo de interquartil desses pacientes, certo? Aqui nós vemos a distribuição após os 15 dias, né? A maioria dos pacientes ficou com os scores mais baixos, só lembrando que o score 1 é o paciente não hospitalizado e sem limitação de atividade, score 2, o paciente não hospitalizado, mas com limitação de atividade, score 3, paciente hospitalizado e não recebendo oxigênio, né? E o 4, paciente que está hospitalizado e recebe oxigênio. O 5, score 5, o paciente hospitalizado recebendo oxigênio suplementar por fluxo através de uma cânula, né, ou por ventilação não invasiva. E o 6º é o paciente que está sob ventilação mecânica e o score 7 é o evento morte, certo? Então, aqui a gente viu que a maioria dos pacientes até no 15º dia se encontravam em scores de 1 a 2, né? Qual que é a pergunta que a gente tem que fazer quando está olhando assim? As variáveis importantes foram consideradas no estudo, então a gente tem a variável de interesse, o desfecho principal, onde eles fizeram o cálculo amostral. Então esse estudo ele foi feito para avaliar se havia uma melhora clínica nos pacientes ou não. Esse foi o objetivo do estudo, a gente tem que estar bem claro disso, que não foi outros objetivos. Mas existem outros desfechos que também podem ser avaliados, certo? Que são os desfechos denominados desfechos de achados indiretos. Lembrando que existem alguns que são intermediários e alguns que são finais. Por exemplo, morte, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, são desfechos finais, quer dizer, são desfechos que são importantes. Mas existem alguns desfechos que podem ou não ser intermediários. Mas, por exemplo, o fato de eu reduzir a arritmia, por exemplo, de um paciente, isso já foi demonstrado em estudos prévios. Eu trato com a medicação pós-infarto e reduzo a arritmia. Muito bem, passaram a usar aquela medicação que era a xilocaína, a lidocaína, por vários anos. Mas depois em estudos viram que dentro de um período de 1 ano, aqueles pacientes que foram tratados com lidocaína morriam mais do que os outros. Então, isso aqui foi um desfecho intermediário e que se basearam nesse desfecho, mas na verdade essa medicação ela causava dano, né? Ela levava à morte, certo? Então aqui, por exemplo, se nós formos ver o desfecho primário, que é o score, né? Não houve diferença quando os grupos foram comparados, né? O paciente que usou hidroxicloroquina mais azitromicina contra o controle, hidroxicloroquina contra o controle, hidroxicloroquina e azitromicina versus hidroxicloroquina. Não houve diferença nos scores, né? Vocês podem ver que os scores ficaram. Aqui está a mediana mais o intervalo interquartil, certo? O que é importante? Tá, mas esse desfecho aqui, ó, no caso não houve diferença, mas se houvesse diferença, o que esse desfecho nos diz, certo? Ele leva alguma complicação para esse paciente? Esses pacientes vão morrer mais? Esses pacientes vão mais para o ventilador, né? Então, ele é um dado em que ele te leva a pensar se tu tem algum dano
né, do fato de ter uma alteração. Então, se eu tiver uma piora clínica aqui por esses scores, eu posso levar algum fator agravante. Então, aqui eu escolhi 2, né? Paciente no ventilador, que eu acho que é um desfecho de veras interessante, porque no COVID tem se mostrado que é um dos fatores de alta mortalidade naquele paciente que vai para a ventilação, não só no COVID, né, no geral, né, o paciente vai para e morte, né? Então, o que acontece? No outro estudo que nós analisamos, nós avaliamos o erro do tipo 1. Agora nós vamos avaliar o quê? O erro do tipo 2, ou seja, o poder do estudo, ou seja, a robustez do estudo é suficiente para responder a essa resposta. Então eu fiz o cálculo da robustez e isso aqui deu, nos dois aqui deu em torno de 10%, né? Foi muito fraco, né? Então necessita de mais pacientes. Então você vai fazer o cálculo baseado nesses resultados aqui. Então o evento morte necessita de 6.200 pacientes para um poder beta de 0,8 e um alfa de 0,05, e os pacientes para ir para ventilação, ou seja, que receberam ventilação, para você chegar e ver se realmente um estudo diz que não tem diferença, nós precisaríamos estudar 11.800 pacientes. Então, vocês vejam que dificilmente vai se conseguir um estudo com tal robustez que responda a essa pergunta, certo? Bom, o que eles acharam? Eles acharam que os pacientes que usaram hidroxicloroquina mais azitromicina ou só hidroxicloroquina tiveram um risco aumentado de eventos adversos. Quais foram os eventos que que realmente tiveram diferença estatística? Um deles foi o aumento do intervalo QT e o outro foi a elevação das enzimas hepáticas, certo? Então, esses dois eventos, eles foram os eventos adversos que teve diferença estatística, certo? Então, se teve diferença estatística, nós temos que ver, né, porque a diferença estatística nos diz que né, tu está avaliando o fato desse evento ter ocorrido por acaso ou ser o resultado realmente do estudo, né? Então, o alfa ele não nos dá né, não nos dá a ideia, né, da importância clínica, da importância desse efeito. Então, a gente tem que ver o tamanho do efeito ou dano, certo? Então, o que acontece? O aumento do risco absoluto dos eventos, se a gente utilizar aquela tabela anterior aqui, a gente vai ver que houve um aumento absoluto, né, no risco em 16,7% de ter um evento adverso nos pacientes que usaram hidroxicloroquina. O que a gente pode observar é que existem intervalos de confiança. Sempre deve se olhar, isso aqui, 16,7% é um valor considerável, mas a gente tem que ver que pode ser de 7% a 25% o aumento do risco absoluto de eventos adversos. Então, isso aqui mostra que o resultado ele não é tão preciso. Da mesma forma, então, nós vamos comparar. Hidroxicloroquina, eu fiz o cálculo só da hidroxicloroquina mais azitromicina versus o grupo controle, certo? Isso aqui o estudo não te dá. Isso aqui você tem que fazer, certo? Então, o aumento do intervalo QT, a associação hidroxicloroquina e azitromicina, quando comparado ao grupo controle, houve um aumento absoluto do risco de 12,9%. Mas olhem só o intervalo de confiança, 3,8% a 20,6%. Né? É um intervalo de confiança grande. Aí o que a gente tem que calcular? Calcular um número necessário para causar dano. Esse vai te dar, né, o resultado vai te dar realmente a força da associação entre o fator em estudo, né, que é a hidroxicloroquina, e o evento, que é o aumento do intervalo QT, certo? Então, o número de pacientes necessários para tratar para causar dano, 7. Isso é um dado extremamente importante, né? A gente considera, então, um NNH, um NNT abaixo de 8, sendo um número realmente muito forte, né? Significa que realmente isso aqui causa dano. Mas, mais uma vez, pode variar de 5 a 26 pacientes, né? Então, a precisão desse resultado, ela não é boa, mas o resultado significa que a gente tem que ficar bastante atento quanto a isso. Elevação das enzimas hepáticas também, um NNH de 13, variando de 8 a 14. Aqui já mostra
um resultado mais preciso. Agora, como eu falei anteriormente, a gente tem que saber esse desfecho e esse desfecho, qual que é a importância? Os pacientes que têm QTc aumentado, eles fizeram fibrilação ventricular, eles morreram mais, eles fizeram arritmias graves, eles precisaram de internação por esse motivo. A mesma coisa aqui, no momento que eu interrompi, né, a medicação, as enzimas normalizaram, esses pacientes evoluíram para insuficiência hepática, esses pacientes tiveram algum dano. Então, essas respostas, muitas vezes, elas não são dadas nos estudos. E aí você tem que considerar, às vezes, como eu tenho aqui um desfecho intermediário, certo? A mesma coisa que, às vezes, o desfecho principal, o primordial, pode ser um desfecho intermediário. Isso é uma interpretação minha, certo? Pode alguém discordar disso, certo? Então, quais os pontos positivos desse estudo? Era um estudo randomizado e o método de randomização foi descrito, né? As amostras foram pareadas, o uso da intenção de tratar modificada controla os erros que tem muitas vezes os estudos com intenção de tratar. Todos os participantes alocados foram analisados até o final do estudo e a análise estatística, a meu ver, foi adequada, certo? Quais os pontos negativos? A amostra foi insuficiente para responder à pergunta. Os desfechos onde encontrou diferença são desfechos que considero intermediários. O uso da intenção de tratar deveria ser especificado, porque eles não colocaram no quantos mínimos de dias o paciente deveria ser tratado. Ou se colocaram, eu não percebi e peço desculpa nesse caso se realmente foi avaliado. Mas eu considerei como no mínimo de tratamento por 6 dias. Não ficou claro se o grupo controle recebeu o mesmo tratamento. Ali eles descrevem que existe um apêndice que descreve os grupos de tratamento. Por quê? Porque os protocolos entre os hospitais variou e alguns usam, em relação ao corticoide eu vi que houve um pareamento, mas outras drogas que podem ter ações anti-inflamatórias, algumas coisas assim, não ficou, para mim não ficou claro, mas pode ser que realmente tenha essas tabelas também aqui. Eu peço desculpas se existe e se houve esse pareamento, mas é alguma coisa que a gente tem que ver se realmente existe ou não. E em relação à conclusão, foi focada nos resultados? Sim, os autores fizeram uma conclusão bem focada nos resultados, né, que eles avaliaram que não houve diferença, né, no status clínicos dos pacientes, né, e que os pacientes que usaram hidroxicloroquina, associado ou não à azitromicina, tiveram uma elevação nas enzimas hepáticas e um prolongamento do intervalo QT. Perfeito, essa é a conclusão. O resultado disso, o que significa isso? Que é uma interpretação que a gente tem que fazer na hora de aplicar os resultados desse estudo, né? Eu acrescentaria, né, talvez nessa conclusão, no tratamento iniciado até 14 dias do início dos sintomas. Não necessariamente, mas deixaria mais uma conclusão mais específica, resumindo realmente o que é o resultado desse estudo. Então, em conclusão, qual que é o nível de evidência desse artigo? Para mim é 2B, grau de recomendação B, é um estudo de grau moderado, ou seja, o verdadeiro efeito pode ser próximo dos achados, mas também pode diferir substancialmente, né? Infelizmente é em cima do muro, mas é o que o estudo nos indica, né? Pela escala de Haddad eu dei 3 pontos de 5, né? Por quê? Porque ele foi randomizado, a randomização foi descrita e os pacientes foram acompanhados durante todo o tempo, o follow-up que foi definido, certo? Bom, considerando que o estudo não tem robustez suficiente para responder sobre o desfecho principal, os resultados positivos são pouco precisos, marginais e indiretos. Marginais, o que significa? Quando você olha um intervalo de confiança e você vê 1,27, você pode, né, muito próximo da não diferença, né? Então, isso eu considerei um resultado dito marginal, né? E indiretos, como eu falei, que eu considerei os desfechos, não desfechos finais. Os resultados positivos são, por mim, considerados desfechos intermediários, tá? Então, na minha conclusão, esse estudo tem evidências fracas quanto ao uso da hidroxicloroquina, necessitando de estudos mais robustos para modificar ou vir a confirmar esse resultado. Vejam bem, eu não estou dizendo que esse trabalho é um trabalho ruim. Eu estou dizendo em relação à pergunta e o que esse estudo responde, ele tem, a deficiência dele é que realmente para essas respostas precisa de um número que a gente tem visto muito grande de participantes e difícil de fazer.
o estudo foi muito bem desenhado, muito bem conduzido, tem as dificuldades que todos os estudos apresentam, mas o que a gente está analisando? A que o estudo se propõe, certo? Dizer que não tem diferença é o que o estudo diz. Agora, ele tem robustez para responder isso? Não, né? Porque você vai ver que ele não tem uma força de associação, ele não tem uma força, ou seja, um poder ou robustez, mais do que 10% para responder a pergunta, baseado nos resultados obtidos pelo estudo. Valeu, pessoal, obrigado.